Ontem, algo importante mudou no Oriente Médio. O presidente Trump anunciou que os Estados Unidos da América vão avançar com a venda de 48 caças F-35 para a Arábia Saudita, tornando-os o primeiro país da região, além de Israel, a operar a aeronave furtiva mais avançada do mundo. Ao ser questionado se os jatos sauditas seriam iguais aos de Israel, Trump encerrou o debate. Acho que serão bem parecidos, ele disse. Isso não é um comentário pequeno. Essa frase muda a estratégia regional completamente. E no mesmo dia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou o plano de 20 pontos de Trump para Gaza, baseado em uma nova força internacional de estabilização, a International Stabilization Force, uma força que muitos países já estão sinalizando que não vão integrar porque pode exigir que eles confrontem diretamente o Hamas. Esses fatos mudam o planejamento militar de Israel. Isso redefine sua parceria com Washington, talvez. E talvez o que o dia seguinte em Gaza poderia realisticamente ser. Para explicar, estou com meu amigo e convidado frequente, Tenente Coronel Jonathan Conríquez. Jonathan é pesquisador sênior no FDD. Ele é uma das vozes estratégicas mais respeitadas de Israel e tem décadas de serviço tanto em combate quanto na inteligência e como porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel. Bem-vindo ao Truist, sou Doron Spillman. Jonathan, bom tê-lo de volta. Shalom, Doron. É bom tê-lo de volta. Você esteve no exterior. Nós estivemos no exterior, você esteve no exterior, você escreveu o livro. Eu só estive falando, mas estou muito feliz por estar de volta. Eu não tive manifestantes no meu livro, mas você teve. Hoje, você é um dos poucos rostos de Israel que realmente vai lá fora. Como é a sensação, antes de começarmos, de ser o que parece ser quase uma voz solitária vinda de Israel? Não, eu não diria isso. Quero dizer, há muitas pessoas boas que estão lutando essa batalha. E eu diria que estou, do lado positivo. Eu ficaria mais feliz se houvesse mais israelenses oficiais em cargos oficiais de Israel que assumissem essa responsabilidade e fossem lá fora se envolver. Acredito que precisamos disso. Israelenses de diversas formas, cores, origens e posições políticas devem se envolver com pessoas no mundo, usando mídias, redes sociais e também participando ativamente. Ao tentar, como você mencionou, houve um protesto. Eu estava em Chicago conversando com estudantes de 4 ou 5 universidades diferentes de Chicago. E os Estudantes pela Justiça na Palestina, que basicamente é uma organização de fachada para a Irmandade Muçulmana, financiada por dinheiro estrangeiro, nos Estados Unidos da América, principalmente dinheiro do Catar, atuando contra Israel e contra causas judaicas. Esses mesmos que organizaram os acampamentos, a violência e o bullying contra judeus no campus tiveram problema com a minha vinda e com o meu discurso. Nem era no campus, era em outro local seguro. E eles queriam boicotar. Eles lutaram contra isso primeiro, tentaram impedir. Eles fizeram uma petição para a liderança da universidade não me deixar vir. As organizações estudantis judaicas continuam fortes e não cederam à pressão. Eles responderam que não. Vão convidar um ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel para falar e querem ouvir o que ele tem a dizer. E eu fiquei muito feliz em ver isso na plateia. Obviamente havia pessoas pró-Israel, judeus, pessoas pró-Israel, mas havia muitos não-judeus que realmente foram lá para ouvir. E eu achei isso tão revigorante, poder realmente interagir com pessoas que não têm uma predisposição natural para ser a favor ou contra. São curiosas, interessantes, abertas ao debate e fizeram ótimas perguntas. Às vezes era difícil ouvir porque havia cerca de 100 manifestantes do lado de fora, com alto-falantes, tambores, sirenes e todo tipo de coisa. Mas não deixamos isso nos incomodar. Conversamos por cerca de 1h30, com muitas perguntas e respostas. No final, acho que todos que foram, mesmo quem não apoiava totalmente Israel antes, saíram mais informados, compreensivos e com mais clareza. E com certeza, coisas que não vêm nas redes sociais ou notícias americanas. Estou feliz com a oportunidade e dou crédito a jovens judeus corajosos da Universidade de Chicago, DePaul e outros lugares que disseram: vamos fazer isso. E fizeram. Isso é incrível, sabe, Jonathan? Isso faz com que eu, e tenho certeza que muitas pessoas na plateia, fiquem um pouco mais tranquilos em relação aos nossos medos. Ninguém está ouvindo e as vozes da oposição prevalecem. Sabemos que os estudantes pela justiça na Palestina não buscam justiça.
Parece que aqui houve justiça para aqueles que realmente... Eles estavam do lado de fora, no frio, fazendo barulho, e nós estávamos lá dentro tendo uma conversa razoável, que eu acho que era o que queríamos fazer. Sim, eu já vi isso, né? Já viajei pela América do Norte, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Escandinávia e outros lugares. E o que eu encontrei e vi foi, sim, muitas comunidades judaicas que estão sob pressão, elas sentem, e você sabe, elas comunicam que estão sob cerco, que judeus são atacados, que judeus são alvo, que há um aumento do antissemitismo, que, na verdade, esse ódio é fomentado e alimentado por líderes domésticos fracos na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, mas que também há muitas pessoas boas que apoiam Israel, ou pelo menos não são contra Israel, e simplesmente não têm um espaço para mostrar seu apoio, e que estão muito dispostas a ouvir. Em um país como a Suécia, que por qualquer medida a política sueca não é exatamente pró-Israel, para dizer o mínimo, e vimos resoluções suecas contra Israel e o reconhecimento de um chamado Estado palestino, além de muitas outras coisas que não são boas. Mas na Suécia existe uma aliança de amizade Suécia-Israel. Centenas de pessoas em várias cidades, todas membros que realmente se importam com Israel, e essas pessoas não são fundamentalistas, não são, você sabe, muito extremistas de forma alguma. Os judeus não religiosos. Não. Eles são cristãos. São pessoas comuns, o que você chamaria de pessoas comuns da Suécia, que apenas dizem que, bem, o que estamos vendo na mídia sueca, não é? Isso é uma representação distorcida e tendenciosa da realidade. E nós realmente estamos ao lado de Israel porque eles foram os que foram atacados antes. Eles foram os que foram atacados em 7 de outubro. Eles estão se defendendo e estão fazendo o melhor que podem para fazer isso da maneira mais humana e moral possível. Na maioria das vezes eles conseguem, mas não recebem reconhecimento na mídia sueca. Isso também ocorre no Canadá e Austrália. O principal aqui é que você está absolutamente certo. Há muitas pessoas boas ao redor do mundo que, se apenas tiverem acesso à informação, saberão disso em seus corações e em suas entranhas. Que nessa situação horrível em que nos encontramos, estamos do lado certo. O outro lado está errado, é o lado das trevas. É direto e pode ser assim. Posso ser acusado de simplista, mas no fim é simples. Existe certo e errado. Israel geralmente está certo no que faz. Somos perfeitos? Sabemos que não. Cometemos erros? Com certeza. Mas nós aspiramos lutar dentro dos nossos valores democráticos judaicos de lei, respeito pela santidade da vida humana, e fazemos isso continuamente em uma situação quase impossível? Com certeza sim, enquanto o outro lado faz exatamente o oposto. Muitos reconhecem isso. Mas existem filtros muito fortes e poderosos, filtros poderosos de políticos, da mídia, que não permitem que essas vozes estejam em destaque e se tornem parte do mainstream. Em muitas sociedades ocidentais, isso aparece nos padrões de votação de vários países europeus. Elas não estão satisfeitas com a crescente islamização, a hostilidade contra Israel na mídia e o antissemitismo em suas sociedades. E com a tomada do espaço público por islamistas, uma tomada muito brutal, violenta e agressiva, e a única coisa que resta para elas fazerem, porque suas vozes não são ouvidas na mídia, elas são canceladas na academia. E não é o que é visto como elegante ou aceitável dizer. Por isso, elas votam diferente. E você vê isso em quase todos os países, que partidos que representam uma reação contra isso, e Israel faz parte dessa questão, mas partidos que representam essa reação, eles crescem em todos os eleitorados. Porque muita gente não está satisfeita com o que está passando. E você sabe, eles, muitas vezes, eu acho que há um equívoco. Muitas vezes os chamam de maioria silenciosa, mas, na verdade, eles não são maioria silenciosa. Estamos no Jewish News Syndicate justamente para dar voz às pessoas. Eles são maioria e frequentemente silenciados pelas notícias, assim como Israel e nossas opiniões. Essas maiorias simplesmente não têm suas vozes diante das câmeras. Assim como em Israel, as câmeras vão para a extrema esquerda radical que não representa o país, a extrema radical. Somos desafiados nas notícias que tentam retratá-los como normais. Mas o centro, aqui na Europa e no mundo, não está nas óticas.
Acho animador ver um verdadeiro impulso tanto no FDD, onde você é pesquisador sênior, quanto no Centro Israel Queirut, onde sou pesquisador sênior, e especialmente no JNS. Isso levou ao crescimento de organizações e plataformas que avançam lentamente. Eu acho que é justamente esse elemento singular e grande anti-Israel e anti-Ocidente que está controlando a mídia. E eu concordo. E parte do que estamos fazendo aqui, que é, você sabe, uma gota no oceano, mas eu acho que, assim como as redes sociais, podcasts e outros tipos de comunicação, são um meio, é um segmento que está crescendo. Em breve, acredito que será a principal maneira das pessoas consumirem informação e formarem opiniões, por causa de como o sistema atual falha em fornecer informações reais com viés mínimo para as pessoas. Quero dizer, quando você olha para os filtros e sensores que existem hoje para informações pró-Israel ou que favorecem Israel, para que essa informação passe por 2, 3 níveis de filtragem, pelo jornalista, depois por 2 editores e, por fim, pelo editor de notícias internacionais. É improvável que essas coisas superem tudo isso. E quando você olha para as pessoas que estão no poder em muitos veículos de mídia ocidentais, você vai perceber que elas vêm de um tipo muito específico de origem. Eles têm opiniões muito específicas sobre Israel e não são positivas. E então, por isso, se torna um desafio realmente refletir o que está acontecendo e a história acaba ficando muito tendenciosa. Então, o que as pessoas fazem? Elas votam de forma diferente, mas consomem informações de maneira diferente. Por isso, considero essencial o que o JNS faz ao disponibilizar informações honestas, verdadeiras e verificadas para quem as busca. Mas isso não significa automaticamente se odiar ou atacar Israel. Podemos ser críticos. E você e eu, nós temos críticas ao nosso amado país, ao nosso amado exército, ao nosso governo. Nós temos isso e temos esse direito. A isso porque somos judeus. Sim, muitas vezes, Autocrítica. que é saudável, né? Mas a gente não confunde isso com o que você vê muitas vezes na mídia internacional, que é preguiçoso e nada profissional. Cobertura de temas ligados ao conflito israelo-árabe, especialmente sobre Gaza e palestinos, e também de forma geral. E, sabe, isso desafia o modelo de negócios de muitos meios de comunicação estabelecidos. E você vê isso, mas as pessoas votam com ouvidos, pés, cliques e olhos, e consumindo mais do excelente conteúdo fornecido por instituições como a JNS, mas também por outras entidades. E, no final das contas, eu acho que talvez em uma geração, talvez menos. Isso também vai forçar uma mudança na mídia estabelecida, ou, Fim. IRIDESS. sim, É incrível que Harry Weiss tenha sido promovido para uma grande emissora e uma posição tão influente. Isso foi uma reação, acredito, devido à dissonância que você mencionou. Eles estão perdendo dinheiro e participação de mercado. E eles pegam alguém, certo? Que é uma mulher sensata. Ela faz parte do eleitorado americano, não é claramente definida, mas tem opiniões honestas. Honestidade define ela e os próximos. Agora Barry ocupa posição influente. acho que é uma história que deve ser contada para os jovens, mas também para caras da nossa idade, sobre a beleza da persistência, da criatividade, de acreditar e então ser. Ajuda muito ser talentoso como o Barry, mas é essencial acreditar no que faz e enfrentar o sistema. Expulso ou afastado do New York Times, eu entendo, não tenho essa informação, sabe, de uma fonte primária. Mas relacionado às opiniões dela sobre Israel e à postura dela em muitas coisas sobre as quais ela tinha convicções muito fortes, foi cancelada e então disse: bem, vou levar meu trabalho para outro lugar e vou construir uma organização de mídia que muitas pessoas desacreditaram e muitos achavam que não teria sucesso, mas que acabou tendo um sucesso brilhante. Agora, fechando o ciclo, como você disse, isso é um exemplo do que muitos deveriam pensar. Há muitos outros bons exemplos de que, no final das contas, a luz da verdade acaba aparecendo. Pode tentar sufocá-la ou encobri-la, mas no fim das contas, depois de todas as mentiras e distorções, a luz vai brilhar e a verdade vai aparecer. E estou muito feliz e espero que ela seja tão feroz, corajosa e brilhante quanto foi liderando a imprensa livre, agora em sua nova posição de poder, e eu estou esperançoso. Incrível, Jonathan. Esta é uma ótima plataforma para explorarmos o que considero uma questão crítica.
Mas é uma questão complicada, pois envolve nosso maior amigo, aliado e diferentes interesses na região. Vamos voltar. Ontem, na Casa Branca, o presidente Trump recebeu Mohammed bin Salman com muita fanfarra, Tiger Woods e Elon Musk. Não sei se os dois acabaram vindo. Eles deveriam vir no final. Ronaldo estava lá? Ronaldo estava lá. Ok, então eles conseguiram o Ronaldo? A verdadeira joia da sala era o F-35. E o presidente Trump dissipou qualquer dúvida de que talvez a Arábia Saudita não fosse conseguir o F-35 ou que receberíamos um modelo antigo, mas ele resolveu isso ao seu modo trumpiano, disse. Parece que será parecido. Ele disse que os israelenses não estão interessados. Eles podem sugerir um modelo inferior, mas acho que não é o que você quer. Você vai conseguir algo similar. Isso indica que eles terão uma versão avançada da quinta geração do F-35. O F-35 é uma aeronave de quinta geração, sem outras versões, e, sabe, os detalhes disso eu não tenho certeza absoluta, sem ser, você sabe, um especialista em guerra aérea, isso é, sabe? O F-35 é uma plataforma extremamente poderosa, vem com muito equipamento embutido, mas então o F-35I, a variante israelense, é baseada em muita coisa. O I significa Israel. E é baseada em muitas coisas que foram desenvolvidas exclusivamente por empresas israelenses para a Força Aérea de Israel. Então, mesmo que os Estados Unidos da América quisessem criar uma paridade total, existem tecnologias que Israel possui e outros não. Agora, a questão aqui com essa plataforma é que ela é meio que como um iPhone, no sentido de que o usuário final tem uma influência muito limitada sobre o sistema. E ela é controlada remotamente pela matriz nos Estados Unidos. E os próprios países não necessariamente têm acesso ao código central, que é o coração do sistema. Acho que isso são minúcias, detalhes pequenos sobre o nível de avanço e quais sistemas. Eu acho que o ponto principal aqui na verdade, é o F-35, mas na verdade não é o F-35. Considera eles o status de grande aliado extra-OTAN é um avanço importante. Países no mundo, incluindo Israel, Incluindo, exatamente. E isso é um grande passo à frente. Vejo isso também como algo muito positivo, porque afasta a Arábia Saudita de qualquer ideia de estar na esfera de influência chinesa e fortalece a aliança liderada pelos Estados Unidos na região contra a República Islâmica do Irã. Tenho menos problema com isso e considero algo geralmente positivo. Lamento o fato de que o Catar desfrute desse status. O Catar é um país que apoia o terrorismo, financia o terror e é uma fonte de problemas e ódio, antissemitismo, sentimento anti-ocidental e promoção da irmandade muçulmana globalmente. Preferia que não tivessem isso, mas ninguém me pergunta. Mas, comparando os dois, tenho menos problemas com o status da Arábia Saudita. Onde eu fico profundamente preocupado é quando vejo que os F-35 agora vão ser entregues aos sauditas. E eu olho para o noroeste e vejo uma ameaça real que é a Turquia. E eu sei que os turcos também estão disputando e ansiosos para conseguir o F-35, e eu sei que eles fazem parte da consideração regional do governo. E se você me perguntar o que é mais preocupante, armas e tecnologias avançadas nas mãos dos sauditas ou nas mãos da Força Aérea Militar Turca, etc. Os turcos me veem como mais distante que os sauditas por vários motivos. Não vou te contar o que penso sobre os sauditas, mas vou dizer o que penso sobre os turcos. A Turquia, sob essa liderança, está em clima de guerra, tem planos imperialistas e acredita que seu papel histórico é reinstituir o fracassado Império Otomano. o califado, o otomano, Califado Otomano. E eles estão pensando em, você sabe, revisar, olhar livros de história e examinar mapas antigos. Onde nós já controlamos e governamos, e aspirando tornar isso grandioso novamente. Ao observar a liderança deles, percebe-se o que promovem. A conexão deles com a Irmandade Muçulmana, a interpretação extremista deles do Islã, a hostilidade deles em relação a Israel e ao Ocidente, e ao cristianismo que muitas vezes é ignorada por esta administração. Eles os veem apenas de forma utilitarista, regional e maquiavélica. Mas, no fim das contas, estamos lidando com um agente nocivo com intenções hostis e imperialistas para a região. Dar a eles F-35 eu veria isso como uma ameaça direta a Israel.
Não gosto dos sauditas receberem isso. Recebemos recentemente o relatório das Forças de Defesa de Israel, indicando que isso seria uma ameaça para Israel. Acho que essa foi a expressão, mas me preocupo bem mais com a Turquia. Além disso, uma ameaça à capacidade de Israel de agir. Vou apresentar um cenário. Suponha que recebam os F-35 e queiramos atacar o Irã em alguns anos. Recentemente, vimos a Arábia Saudita enfrentar certa tensão nas relações com os Estados Unidos da América nos últimos 12 meses. Eles tiveram algum tipo de reunião conciliatória com o Irã, tiveram uma reunião conciliatória com Pequim. Eles estão profundamente envolvidos com os chineses. E, portanto, talvez esse seja um dos motivadores ao qual acho que você está se referindo. Suponha que Israel queira atacar o Irã em 5 anos. E a Arábia Saudita tem F-35S que também estão em algum lugar dentro do espaço aéreo como opções disponíveis. O que poderia acontecer? Como nossas considerações poderiam ser tratadas de outra forma? Isso seria um fator limitante e debilitante. Esses sistemas de armas também, é claro, seriam governados pelos objetivos políticos dos sauditas, mas no último conflito, em 12 dias, quando lutamos contra os iranianos, quando os Estados Unidos da América e Israel juntos atacaram o programa de armas nucleares do Irã, acredito que a Arábia Saudita decidiu politicamente não interferir, não usar seus sistemas, aeronaves de quarta geração, mísseis ou outros recursos para intervir. E isso, claro, foi uma decisão muito inteligente e correta deles. E isso facilitou para Israel e os Estados Unidos da América atacarem a infraestrutura militar e nuclear do Irã. Mas quando você pensa no futuro, ter armas mais avançadas dá ferramentas adicionais nas mãos dos sauditas e talvez possa influenciar a tomada de decisões de uma maneira diferente. Por um lado, por outro lado, ter sistemas de armas americanos e depender mais dos Estados Unidos da América para a segurança nacional pode mantê-los sob controle e garantir que permaneçam do lado certo da política e não interfiram em nada. E no final das contas, acho que os sauditas têm um interesse inerente em uma República Islâmica do Irã enfraquecida e sem poder. Acho que eles são muito dissuadidos pelos iranianos, acho que eles entendem que os iranianos são ferozes, cruéis, e não teriam problemas em atacar a Arábia Saudita se quisessem ou achassem que isso seria benéfico para eles. E os sauditas estão se preparando contra isso. E muito do que eles fazem na região e globalmente é para adicionar camadas de proteção contra essa ameaça assustadora do outro lado do Golfo. Então, não acho que isso seria usado como uma ameaça, mas eu acho que, em geral, sabe, já são, eu diria, 3 décadas de política externa dos Estados Unidos da América para manter a vantagem militar qualitativa de Israel, a VMQ. E esse tem sido o princípio orientador para todas, para as diferentes administrações, tanto democratas quanto republicanas, dizendo que sim, nós americanos queremos vender armas, queremos que nossa indústria de defesa seja bem sucedida e, obviamente, muito lucrativa. Então, vendemos armas ao redor do mundo. Mas quando se trata do Oriente Médio, nosso compromisso é, antes de tudo, com Israel. Por quê? Porque Israel é nosso aliado mais leal e Israel funciona bem para os Estados Unidos. Não é só por compartilharmos valores e interesses. É porque Israel é um aliado tão potente e poderoso para a projeção da força americana na região. E é por isso que a Qualitative Military Edge precisa ser preservada, porque Israel faz isso melhor. Israel utiliza plataformas dos Estados Unidos da América para neutralizar plataformas inimigas russas, chinesas e iranianas. E ao manter essa vantagem, você garante que Israel esteja equipado com o melhor para lutar contra os inimigos da América. Exatamente isso. É uma política que favorece principalmente os Estados Unidos e beneficia Israel. Minar isso, desafiar isso ou enfraquecer isso não é bom para Israel. Não transmite uma boa mensagem ao sistema político israelense sobre onde estão as lealdades e a confiabilidade. E pode haver vozes em Israel que vão interpretar isso de uma forma que vai fazer israelenses considerarem alternativas. Se não pudermos manter uma vantagem militar qualitativa com armas dos Estados Unidos da América, então talvez devêssemos conquistar essa vantagem militar qualitativa com outras ferramentas. E isso não é. Acho que não é uma boa maneira de
para os Estados Unidos da América gerenciarem a situação na região e manterem seu aliado mais próximo e importante por perto, que é Israel. Então, sabe, você entrou em um assunto, eu estava ouvindo o discurso do presidente Trump e ele não. Na mesma frase em que falou sobre dar F-35S aos sauditas e que seriam parecidos, ele disse isso. E eu acho que isso foi planejado. Estou curioso, o que você acha? Ele disse que Israel é um grande aliado e que os sauditas são um grande aliado. E sabe, foi quase como levar um pequeno soco no estômago. Israel enfrentou regimes que, como você mencionou, ameaçam os Estados Unidos. Não faz tanto tempo que a Arábia Saudita tinha relação menos favorável com os Estados Unidos. No 11 de setembro, 18 dos 21 sequestradores eram da Arábia Saudita. E você acha que Israel deveria se sentir um pouco desprezado por isso? Eu acho que há muitos pontos positivos e sinto que o governo Trump tem um longo, histórico, colorido e bonito de fazer o bem para a América e de fazer o bem para Israel. Acho que o presidente Trump foi quem tomou as decisões mais pró-Israel e significativas desde sua primeira candidatura, durante seu primeiro mandato e agora no segundo. E eu acho que, sabe, posso ser direto e dizer eu acho. A estratégia do Hamas de invadir Israel, fazer reféns, manter os reféns em túneis e basicamente esperar que a pressão internacional sobre Israel se torne insuportável para nós, forçando-nos a parar de lutar. Essa estratégia teria funcionado não fosse a eleição do presidente Trump. E isso mudou o cálculo na região. E graças ao fato de ele ter sido eleito e graças às suas políticas, agora temos um cessar-fogo. Temos nossos reféns vivos em casa. Apenas 3 foram assassinados, os demais já estão em casa. E temos uma resolução da Organização das Nações Unidas que, se implementada, resolução do Conselho de Segurança se implementada, e isso é um grande se for implementada, ela pode realmente proporcionar segurança, estabilidade e prosperidade para Israel e para os habitantes de Gaza no futuro. Muitos pontos positivos. Eu não gostaria que Israel e os sauditas fossem mencionados na mesma frase como bons aliados, porque eu acho que a contribuição de Israel para uma posição dos Estados Unidos da América na região e para os interesses dos Estados Unidos da América supera em muito qualquer outro país da região. Acredito que somos o aliado mais leal e forte dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, com certeza. Sem competição, mas acho que poderíamos disputar o título de melhor aliado dos americanos na região. Lutamos por nós, vencemos inimigos e somos leais aos Estados Unidos da América. Somos um grande gerador de inteligência que alimenta os sistemas americanos. Somos um laboratório de batalha único que aperfeiçoa sistemas de armas americanos. E somos leais aos Estados Unidos da América e permanecemos dentro da esfera de influência dos Estados Unidos da América. Nenhum outro país pode afirmar o mesmo. Por isso, acredito que o tratamento deveria ser correspondente. Muitas coisas pelas quais devemos ser muito gratos. O presidente e sua equipe conseguiram trazer os reféns de volta e aprovar a resolução na Organização das Nações Unidas, um grande esforço diplomático. Trabalho brilhante. É um milagre. O presidente foi instrumento de vários milagres. Com certeza. Quero destacar o trabalho da equipe de negociação e do secretário Rubio. Servi na Organização das Nações Unidas representando Israel. Eu estive na sala, vi as negociações de bastidores que acontecem antes de uma resolução ser votada. Vi um pouco da disputa de poder dos grandões, basicamente a barganha política. Você vai se abster disso, nós vamos te dar aquilo e queremos que isso seja aprovado e então faremos isso por você. E isso é uma grande vitória diplomática para os Estados Unidos da América que, se for implementada, fará grandes coisas pela região e grandes coisas por Israel. Então, há muito pelo que agradecer, mas há algumas coisas que talvez estraguem um pouco a festa. Você mencionou algumas delas e eu acho que nós devemos ter um relacionamento aberto e honesto o suficiente com nossos aliados americanos para poder expressar essas coisas e dizer isso. Bem, isso é algo com o qual temos um certo problema e garantir que isso não ultrapasse esse limite para coisas realmente perigosas, como aconteceu com a Turquia. Antes de irmos para Gaza, uma pergunta. Você está aqui e tem muita experiência. No Exército, discutimos a vantagem militar qualitativa e talvez devêssemos definir melhor esse conceito. Mas eu estou curioso, Jonathan, quando
Com certeza. Os aviões de combate são a principal vantagem militar de Israel e estão no topo da hierarquia. Os ventos estão mudando rapidamente em todo o mundo e há outras coisas entrando em cena, né? Inteligência artificial e várias outras coisas. Israel está se preparando agora, junto com os Estados Unidos da América, para desenvolver outras áreas de vantagem militar qualitativa que talvez a Arábia Saudita e até outros países amigos não terão acesso? E quais poderiam ser essas áreas? Então, eu acho que, olhando para onde Israel se destaca, eu diria que a resposta curta seria sim. Israel está explorando maneiras de usar a tremenda indústria de defesa que temos, o conhecimento que foi gerado através do combate em terra, no ar, no mar e, claro, no domínio cibernético, e transformar isso em maneiras novas e melhores de projetar força, coagir inimigos, dissuadi-los de agir e, se necessário, nos defender contra atividades hostis do inimigo em todos esses domínios: ar, terra, mar e cibernético. E sim, pelo que eu entendo, há avanços significativos e muito trabalho sendo feito em relação à guerra com drones, potencializada por inteligência artificial. Muitos avanços e muitas coisas foram aprendidas, acho que energia projetada como o Iron Beam, onde Israel é líder mundial. Somos o único país que, até agora, desenvolveu um sistema que agora será implementado e operacionalizado como parte das defesas aéreas de Israel. E, de acordo com os estudos, de acordo com os testes que foram feitos, é capaz de realmente derrubar uma ampla variedade de alvos usando energia projetada ou lasers. Guerra com lasers, guerra nas estrelas chegou. Guerra nas estrelas. E eu acho que esse é um tema com muitas aplicações, porque essa plataforma pode ser aérea, pode ser marítima. Primeiro, ela será baseada em terra, mas muitas coisas interessantes podem ser feitas com isso. E isso pode realmente mudar o jogo. Mais uma vez, Israel lidera globalmente por necessidade. Voltando ao que eu disse antes sobre o valor que Israel traz para a mesa, nenhum outro país pode fazer isso e dizer para a indústria de defesa dos Estados Unidos da América: isso é o que sabemos e isso é o que já criamos. E agora estamos convidando vocês para fazerem parte do processo e terem acesso ao conhecimento e à experiência únicos que temos. Os sauditas certamente não podem fazer isso e duvido que países do nosso tamanho, ou até 10 vezes maiores, consigam. Israel é muito forte em inteligência artificial e cibernética. Eu não sou especialista em cibernética, mas acho que as empresas israelenses, civis, semi-militares e militares mostram grande progresso e habilidade em diferentes ferramentas cibernéticas. Eu diria que há poucos países no mundo que são mais fortes do que Israel, e são países com uma população centenas de vezes maior do que a de Israel. Israel está indo muito além do esperado para seu tamanho. E sim, a Ucrânia é um laboratório de batalha muito significativo para observar o que funciona e o que não funciona no campo de batalha. Observando o que o outro lado está fazendo, Irã, Rússia e China, que tipo de armas eles estão desenvolvendo, e então encontrar contramedidas para isso e desenvolver armas que possam neutralizá-las. Acredito que o que aprendemos nos últimos 2 anos e o que os soldados israelenses fizeram com os sistemas de armas disponíveis é algo único, e é algo do qual eu tenho muito orgulho. Agora quero que mudemos de assunto e vamos para o sudoeste de Israel, a faixa de Gaza. Ontem, inacreditavelmente, essas duas coisas aconteceram juntas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota 13-0 com algumas abstenções para dar um aval. E, de fato, uma resolução real da Organização das Nações Unidas confirmando o plano de 20 pontos do presidente Trump. Descreva para que possamos entender os elementos mais importantes que podem surgir disso. Um deles é a possível implementação de uma força internacional de estabilização aqui. O que isso significaria? Então, eu começaria refletindo sobre como o Hamas respondeu. O Hamas respondeu basicamente refutando quase tudo disso. E quando li a declaração do Hamas, parece que eles não estão em sintonia com a mesma realidade que as pessoas e os israelenses estão. E a realidade, como foi votada em Nova York pelo Conselho de Segurança, se eles estão falando sobre isso. Não haverá nenhuma força internacional em Gaza, e se houver alguma força internacional, deve ser uma força da Organização das Nações Unidas,
E eles devem se concentrar apenas em separar Israel e Gaza, concentrando-se em facilitar o fluxo de ajuda humanitária para a faixa de Gaza, o que é uma diferença muito grande em relação ao que a resolução realmente dizia. Por que isso importa? E o Hamas, em sua declaração, ainda não fez uma ameaça específica, mas estipulou como eles veem a atuação da força internacional. E eles disseram muito claramente: não vamos tolerar ninguém que haja em nome do que eles chamam de ocupação, mas que haja em nome de Israel. Mas ainda não ameaçaram ninguém. Acredito que eles guardam essas ameaças para o futuro, caso a Força Internacional de Estabilização seja ativada. Mas você podia ver uma grande diferença entre o lado derrotado nesta guerra, o Hamas, que não está cumprindo nem entendendo a realidade no terreno. E definitivamente, mais uma vez, outro ponto, e um ponto importante, refutando completamente qualquer esforço para desarmar o Hamas e alegando erroneamente que se trata de questão interna palestina e que entregarão as armas só às autoridades palestinas. Não, isso não é o que vai acontecer. O Hamas vai ser desarmado, eles vão ser tirados do controle. O controle de Gaza vai ser tirado das mãos deles, ou voltamos à guerra. O que me chamou a atenção foi notar a diferença entre o que o Hamas comunica, o que acredita poder fazer impunemente e impor regras, em contraste com o que o Conselho de Segurança votou. E o que eu sei que Israel não vai aceitar o Hamas governando em Gaza. No dia seguinte, Israel não vai aceitar uma entidade armada na faixa de Gaza que seja hostil a Israel. E Israel vai exigir, e eu acho que com toda razão, que o Hamas seja desarmado e que não controlem a faixa de Gaza no futuro e que Gaza seja reconstruída e desradicalizada e todas as outras coisas que são mencionadas ali. Então eu começaria com isso e diria que a resolução aqui é boa, é positiva, mas como em muitas outras coisas, existe uma lacuna entre a diplomacia e a realidade no terreno, a implementação. Talvez seja a maior que já vi em qualquer resolução do Conselho de Segurança. Vamos pegar um exemplo. 1701. O Conselho de Segurança 1701, que encerrou a Segunda Guerra do Líbano em 2006, criou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano II, supostamente deu àquela força de paz da Organização das Nações Unidas autoridade suficiente para realmente implementar a resolução. Criar uma área livre de armas no sul do Líbano. Só o exército libanês e a Força Interina das Nações Unidas no Líbano deveriam estar no sul do Líbano, mesmo sem citar o Hezbollah na resolução. Infelizmente, quase 20 anos depois, sabemos que isso foi um fracasso total, pois a resolução não foi implementada. A força da Organização das Nações Unidas, lá de 15 mil soldados, não confrontou o Hezbollah e permitiu que o Hezbollah se estabelecesse com dezenas de milhares de terroristas. Com uma grande infraestrutura, túneis, foguetes, mísseis e tudo o que desejavam, tivemos sorte que não usaram isso contra nós nem invadiram Israel como o Hamas. Então isso deve servir como uma espécie de alerta e aviso sobre o que acontece quando a diferença entre as resoluções e a realidade é grande demais. E eu estou preocupado que essa seja a situação em Gaza também, porque não tenho certeza se esforço, dor e sofrimento suficientes foram impostos ao Hamas, para que eles entendam que ninguém está pedindo a opinião deles, eles não estão no comando e não vão governar a faixa de Gaza. E onde eu vejo a maior linha de falha será na capacidade de criar uma força internacional que tenha, nos termos da Organização das Nações Unidas, uma autoridade do capítulo 7. Capítulo 7 significa que eles podem usar a força não apenas para se defenderem, mas também para implementar um mandato e usar força letal de forma coercitiva para cumprir o que estão lá para cumprir. Na maioria das vezes, quando a Organização das Nações Unidas envia forças de paz, servi lá por 3 anos e já atuei com elas no Líbano e em Golã. É o capítulo 6. Capítulo 6 significa que você só pode usar armas para se defender se estiver sob ameaça, o que se traduz em não cumprir a missão. Porque os bandidos entendem, eles sabem que se a Organização das Nações Unidas não pode usar armas contra eles, estão seguros e podem fazer o que quiserem. Curiosamente, capítulo 7 também significa falência nos Estados Unidos. Se você está no capítulo 7, beleza?
A ideia do capítulo 7 sobre Gaza. Eu acho que alguns dos países árabes ficariam realmente assustados se houvesse um capítulo 7, porque isso praticamente os obrigaria a agir de acordo com o que dizem. Muitos deles disseram, teoricamente, que vão se juntar, alguns outros não disseram. Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão, se não me engano, também disseram: não queremos integrar essa força, pois, sinceramente, não vamos matar o Hamas. Mas mesmo que haja o capítulo 7 e isso entre em vigor, Jonathan, você consegue imaginar uma situação em que um dos países árabes que entra nessa comissão realmente iria lá e erradicaria o terror? Podemos supor que o Hamas não vai apenas entregar as armas, pegar uma flor e ir embora de navio. Quero dizer, não existem muitos países no mundo que tenham sequer combatido esse tipo de terror. Israel sendo o líder, junto com os Estados Unidos da América, onde está sequer a possibilidade de haver mecanismos de implementação em um acordo desse tipo? Sim, eu concordo com você. As chances são muito, muito pequenas, praticamente inexistentes no mundo árabe. O único país que eu acho que tem a rara combinação de capacidade e, digamos, coragem para fazer isso seria o Egito. O Egito tem um histórico forte e longo de brutalidade contra islamistas. Eles não ficam enrolando quando há uma ameaça à sua segurança nacional. As forças de segurança egípcias podem ser implacáveis, muito cruéis, e têm sido implacáveis e às vezes eficazes contra a Irmandade Muçulmana e contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Quando esses representam uma ameaça à segurança nacional egípcia, quando representam uma ameaça à segurança nacional de Israel, os egípcios ficam totalmente tranquilos com a situação. E eles vão permitir que redes terroristas prosperem no Sinai, vão permitir o contrabando de armas pelo Sinai até Gaza. Então não é uma questão ideológica, é uma questão utilitária, mas quando existe a motivação. Do ponto de vista egípcio, eles já mostraram que sabem como combater os islamistas. E eles fazem isso no dialeto local, da forma como os árabes entendem, da forma como os povos do Oriente Médio entendem. Tenho dificuldade em vê-los fazer isso por causa do principal fator, que é este. Isso seria percebido nas ruas do Egito e na região como fazer algo a mando de Israel e continuar a luta de Israel contra a Irmandade Muçulmana Hamas, o islamismo radical. Mesmo que isso pudesse ser bom para o Egito, e mesmo que eles pudessem se beneficiar muito com isso, eu tenho dificuldade em vê-los ter a coragem política e a liderança para fazer isso. E quando eu olho para todos os outros países, Jordânia, Indonésia, Malásia, Iraque, Marrocos, outros países, talvez os Emirados Árabes Unidos talvez pudessem ser candidatos. É uma mistura de falta de capacidade real e tropas que sejam qualificadas, capazes de operações de contra-terrorismo, equipamentos ou, mais importante ainda, vontade política. Então, novamente, isso nos leva de volta à diferença entre a resolução e a realidade no terreno. E a realidade é essa: eu não vejo nenhuma organização, nenhum país que tenha a capacidade, a vontade política, o interesse e a motivação para fazer isso, disposto a enviar tropas. E não devemos nos enganar, o Hamas não vai se desarmar sozinho. Isso não está no DNA deles. Na verdade, é contrário ao DNA deles entregar armas e virar grupo não violento vai contra o DNA deles. Todo o ethos e essência deles é a resistência mukawama, sobre resistência e jihad. Eles não podem depor suas armas, a menos que sejam absolutamente forçados a fazer isso. Só deporão as armas se forem morrer ou se render. Caso contrário, não há chance. E a maioria das pessoas que estudou o Hamas ou lutou contra eles terá essa opinião sobre o Hamas. Seria como perguntar ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria se vão depor as armas. Não, não vamos. Nós lutamos até conseguirmos a vitória ou o martírio, e ambos são aceitáveis do ponto de vista jihadista. Então, onde isso nos deixa ou para onde isso nos leva é a opção 1, que está em pauta desde o cessar-fogo e que constantemente, infelizmente, e digo isso com pesar, acaba sendo reforçada. O chefe do Estado-Maior, Tenente-General Eyal Zamir, falou sobre isso na semana passada, na faixa de Gaza vindo de Rafah. Exatamente, ele disse. Ouça, essa opção de termos que voltar à guerra e de termos que desmantelar o Hamas de suas armas e tirá-los do poder, não só está em consideração, mas estamos nos preparando para fazer isso, e assim que formos autorizados a fazer, nós faremos.
E isso precisa ficar muito claro para todos que têm voz sobre o futuro de Gaza e sobre como vamos resolver isso. Nada de substancial vai acontecer em Gaza, nada de positivo ou substancial vai acontecer em Gaza antes que o Hamas seja desarmado. Nada vai acontecer. Não haverá reconstrução, construção, nem entrada significativa de ajuda em Gaza, apenas o estritamente necessário. E, do ponto de vista humano, gostaríamos de ver essas coisas acontecerem. Gostaríamos de ver esforços humanitários, gostaríamos de ver a remoção dos escombros e a construção de um futuro diferente. Tudo isso é bom, não tenho objeções no nível humano, mas antes de tudo, precisamos eliminar o Hamas. E garantimos que toda a energia e investimento que serão direcionados para a faixa de Gaza não repitam o que aconteceu em 2006, onde tudo isso foi usado para construir uma organização terrorista bastante impressionante, com uma infraestrutura subterrânea que basicamente não tem rivais. Nenhum país ou organização terrorista conseguiu fazer o que o Hamas fez, e eles fizeram isso com ajuda internacional. Então isso precisa ficar claro, e acho que isso precisa ser comunicado de forma muito clara por Israel. Apoiamos as forças de defesa de Israel, ótimo se forem enviar. Se houver uma força que tenha coragem e disposição para fazer o que é necessário, apoiamos totalmente, pois assim não precisaremos fazer, mas se não acontecer, teremos que fazer por conta própria. Então vamos pedir o seu apoio para fazer isso, seu apoio diplomático e talvez seu apoio financeiro. Mas, de qualquer forma, o Hamas precisa ser relegado à lata de lixo da história. Eles não podem governar Gaza depois disso. A outra ideia também vem sendo debatida em círculos de defesa e políticos. Você já deve ter ouvido sobre criar algo parecido com o Muro de Berlim na faixa de Gaza, onde o leste de Gaza, na fronteira com Israel, ficaria totalmente sob controle israelense, sem Hamas, exceto no subsolo. E o lado oeste seria praticamente controlado pelo Hamas, e haveria incentivos econômicos para atrair a população de Gaza para o lado leste da faixa de Gaza, esvaziando lentamente o Hamas de suas reservas humanas ou defesas civis. Ou eles desistem, ou Israel entra e os destrói. Acho que você já ouviu falar disso. Sim. Quero saber sua opinião sobre essa ideia. Mas também respondendo, até mesmo testar um plano como esse pode levar anos. E eu estou vendo quase como uma tela dividida. Falta cair a ficha do lado americano, percebendo que vai ser necessário eliminar efetivamente o Hamas. Isso terá que ser feito à força. Do lado israelense, é preciso uma linha vermelha, que não podemos esperar mais para essa ficha cair. Onde você vê essas coisas se encontrando? Então, eu não sou fã desse programa, desse plano. Acredito que isso possa ser um caminho perigoso e escorregadio para Israel, porque poderíamos acabar governando uma população de 1,5 milhão ou 2 milhões de árabes. Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho interesse em governar mais árabes, eu não quero governar nenhum árabe, eu não quero que eles estejam afiliados a Israel e não quero eles no sistema israelense. Eu gostaria que a fronteira fosse estabelecida, que fosse reconhecida como uma fronteira internacional, para que estivéssemos de um lado e os árabes do outro lado. E não ter ideias de expandir o Estado de Israel e acomodar mais árabes em Israel. Sinceramente, já temos árabes suficientes e isso não ajuda a nossa segurança nacional. E eu acho que essa ideia, embora possa ser benéfica para criar um contrapeso ao Hamas, o perigo disso é que em alguns anos estaremos presos a muitas pessoas que, de fato, estarão sob nossa responsabilidade. E talvez então eles queiram direito ao voto e mais assentos no Knesset. Eu não tenho nada a ver com isso e não tenho nenhum desejo pelas dunas de areia de Gaza. Passei muitos anos lutando lá. Não creio que tenhamos negócios lá que promovam nossa segurança nacional. Sei que há israelenses com outra opinião, inclusive alguns neste governo, mas não penso assim. E acho que isso não seria um bom investimento de tempo, recursos, capacidades ou crédito diplomático. Eu evitaria isso e focaria no básico. O básico é, essa ideia é, uma solução alternativa. É uma forma de não lidar com o problema. O problema é que o Hamas está lá e o Hamas precisa sair. Ao adotar uma abordagem indireta e evasiva, a ideia é esgotar o número de pessoas deles. Eu não vi isso funcionar em outros lugares do Oriente Médio, de árabes podendo votar com os próprios pés e dizendo,
Na verdade, eu vou ficar com os judeus ou com os americanos e vou deixar vocês. Hamas aqui, eu não acho que devemos nos enganar. Hamas é Gaza. Os palestinos em Gaza são o Hamas? O Hamas é uma organização que foi trazida, criada e apoiada pelos habitantes de Gaza. Muitas pessoas ao redor do mundo fazem essa falsa distinção entre Gaza e a população palestina. Uma falsa distinção que nós em Israel também, infelizmente, apoiamos, ajudamos a consolidar e criar, como se fossem duas entidades separadas, mas não são. Gaza é um resultado e um produto da população Hamas é um resultado de o produto que foi fabricado pela população. Muitos pensam que veio de fora. Não, isso não tem nada de estrangeiro. Quando a guerra começou, meu filho de 18 anos disse: "Aba, pai, não entendo. De onde o mundo pensa que vieram tantos combatentes? Eles viveram em Gaza nos últimos 18 anos? Nas escolas da UNRWA foram ensinados que Israel não existe nem tem direito de existir, Como eles existem?" com, até alguns anos atrás, dinheiro dos impostos dos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Europa. E eles foram doutrinados para odiar. Foram doutrinados nas escolas da UNRWA para serem a próxima geração de jihadistas e acabaram se tornando combatentes. Eles viraram jihadistas nas mãos do Hamas. Eles são Gaza. Por isso, essa solução. Eu acho que é ingênuo, acho que não compreende a realidade no local. E eu acho que esse esforço para criar uma divisão entre a população e o Hamas não vai ter sucesso. Sim, temos que continuar fazendo isso. Sim, temos que continuar informando os habitantes de Gaza sobre a relação direta entre causa e efeito. Quem apoia ou vota no Hamas enfrenta guerra e destruição. Se você quer um futuro diferente, então não vote e não dê poder a organizações terroristas, genocidas e insanas. Você poderá ter uma vida bem-sucedida e tranquila e talvez esteja melhor em 5 ou 10 anos do que há 20 anos. E esse esforço deve continuar com incentivos, com informação, com serviços religiosos, educação. Isso, claro, precisa acontecer. Mas não acho que separar territórios e ter uma área onde Israel tenha responsabilidade, posse e talvez sonhe em assumir o controle. Não acho que esse seja um caminho inteligente para seguir em frente. E acho que devemos fazer as coisas na ordem certa. Vamos nos livrar do Hamas, vamos desarmá-los e depois passar para outras questões. Jonathan, última pergunta. Quero retomar o assunto. Foi realmente fascinante. Não conheço outra pessoa que eu queira tanto que ilumine a mim e ao público. Seu conhecimento e sua capacidade de comunicação são realmente uma bênção. Quero focar mais no lado pessoal. Iniciamos falando sobre sua viagem aos Estados Unidos, algo não planejado. E eu acho que você, de verdade, transmitiu uma verdadeira sensação de esperança sobre como a pessoa comum pode fazer a diferença nessa mudança. Eu gostaria de ouvir um pensamento semelhante seu em relação à juventude israelense de hoje. A maioria das pessoas, muitas pessoas ao redor do mundo, não entende, eu acho, o que vemos de forma intuitiva, que estamos olhando para uma geração de jovens israelenses hoje, entre 18 anos. E talvez isso inclua a nós. Mas você sabe, em sua maioria 45, 50, esse grupo incrível de pessoas que talvez já estivessem despertas antes da guerra, mas agora foram despertadas. O que você diria hoje a um israelense de 18 ou 20 anos? Apesar da energia positiva, mas eles percebem as complexidades ao redor. Falamos dos F-35 Gaza, Israel é complicado. Posso ir para a Suécia, lá é mais fácil. Provavelmente tem um passaporte da União Europeia de alguém da família. O que você diria para eles? Sabe, eu compartilho desse otimismo e já disse isso em meios de comunicação internacionais. E você sabe, muitas pessoas, quando você olha até mesmo para os dados, quando você vê que isso não é, científico, mas ao ver o índice global de felicidade, percebe-se a posição de Israel. Depois de 2 anos de uma guerra sangrenta, depois de ataques terroristas contínuos, depois desse ataque internacional contra Israel, nos difamando nosso exército e nossos jovens, e mesmo depois disso, você vê que o índice de felicidade em Israel, nós estamos em 2º lugar no mundo. Mas nas faixas etárias de 18 até, acredito que 30 anos, estamos em 1º lugar com uma margem significativa. Incrível. E o índice de felicidade, por que ele é importante? Porque ele também fala sobre as atitudes de esperança em relação ao futuro.
E elas são extremamente altas entre os jovens israelenses, o que às vezes desafia a lógica. Você pode pensar que eles só veem guerra, destruição e sofrimento? Os amigos deles foram mortos e eles mesmos passaram por enormes dificuldades na luta da guerra, etc. Eles sabem que aos 18 anos vão para o serviço militar, que é perigoso, etc. Então as pessoas poderiam pensar que a visão deles sobre a vida seria pessimista ou cheia de medo. Pelo contrário, e isso é algo bonito para o qual ainda não tenho uma boa explicação lógica. Como pai de 4 filhos em Israel, tenho muito a dizer sobre nosso sistema educacional. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre o enfraquecimento do patriotismo, do sionismo, da conexão com nossas raízes e herança, que eu acho que está muito ausente. No que chamamos de Mamlakti, tenho certeza de que seus filhos passaram por escolas mais religiosas. Meus passaram e ainda passam por escolas Mamlakti. Uma das coisas sobre as quais minha esposa e eu sempre nos perguntamos é por que eles não aprendem valores nacionais mais fortes? Por que não falamos mais sobre nossa cultura e herança, que eu acho que está faltando? Mas mesmo assim você vê a juventude israelense patriótica, forte, com um forte senso de propósito e positividade em relação ao futuro. O que eu espero é que o establishment político fracassado, que presidiu anos de estratégias falhas contra nossos inimigos, deixe o cargo e diga: fizemos nossa parte. E agora é hora de uma nova geração com uma perspectiva diferente ou pessoas com uma visão diferente virem à frente e traçarem um novo caminho para Israel. E eu acho que essa geração, os reservistas que têm lutado por centenas de dias na guerra e os jovens soldados que têm feito isso como parte do serviço regular deles, as famílias e especialmente as mulheres em casa que têm apoiado eles. Eles é que deveriam traçar o caminho para o futuro de Israel, eles é que deveriam canalizar essas conquistas para o nosso futuro. E eu acho que temos um capital humano tremendo, somos abençoados. Muitos países são abençoados com pessoas incríveis. Eu acho que a energia, a força vital, eu estou pensando em escrever algo, tentando medir a força vital de uma nação. No pensamento chinês, isso é chamado de Qi, certo? Então, O Qi nacional? o Qi nacional para pensar, sabe, mais ou menos? A energia, vitalidade e positividade das forças criativas. Segundo todas as métricas, é muito alta em Israel. Para canalizar isso e avançar, precisamos investir mais em assuntos públicos e diplomacia pública. Estamos nos prejudicando ao não investir nisso. Sabe, quando você olha para isso apenas de uma perspectiva de entrada e saída e quanta pressão estamos sofrendo, Israel é talvez o país no mundo, exceto os Estados Unidos, mas é um país pequeno que está sob o maior e mais desafiador microscópio, e a quantidade de atenção global que recebemos e o escrutínio é sem paralelo. Ainda assim, apesar disso, e isso é um fato conhecido, podemos gostar, podemos não gostar, podemos nos sentir vítimas e blá blá blá, mas isso não importa. Essa é a realidade. Mas quando você compara quanta atenção é focada em Israel e então compara com os recursos que Israel dedica à diplomacia pública, aos assuntos públicos, existe uma diferença enorme. É como se fossem dois mundos diferentes. Sim, Eu sempre digo que é como ir a um jogo de beisebol onde você está jogando e tem uma bola de basquete. Não é que achamos que estamos em campo. Estamos totalmente como se fôssemos de outro lugar. e isso é uma tragédia. E eu espero que os jovens consigam mudar isso e que a postura do Estado de Israel, não de um ponto de vista apologético, não tentando, sabe, somos pobres e estamos apenas tentando sobreviver. Não, 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 não. De um ponto de vista orgulhoso e honesto, dizendo: esta é a nossa terra natal, aqui estão nossos ancestrais, aqui nossa história remonta a mais de 3.000 anos, documentada em pedras, em livros, nas escrituras, em ações e na tradição. E religião. Esta é a nossa casa, é aqui que pertencemos de direito. Temos o direito de viver aqui e só precisamos apresentar o nosso caso um pouco melhor e trabalhar com a maioria silenciosa sobre a qual falamos no começo, mas com outras nações, instituições e organizações. E eu acho que agora estamos no ponto mais baixo, né? O ponto mais baixo que já vi Israel estar diplomaticamente, desde que me entendo por gente.
em termos da nossa posição internacional, nosso crédito, nossa capacidade de trabalhar com países e organizações. Isso precisa mudar. Acho que isso vai mudar sendo bem-sucedido, mas também vai mudar e vamos nos ajudar investindo mais nisso. E felizmente temos o capital humano. Há israelenses jovens, talentosos, carismáticos e articulados capazes de fazer isso. Temos pessoas que dominam redes sociais e mentes criativas capazes de gerar muitas ideias. Só falta definir nossa política. Precisamos fazer com que o establishment político reflita o lado positivo de Israel, e precisamos que as partes da sociedade israelense que mais contribuem e são mais positivas realmente tracem o caminho a seguir. E eu acredito que isso vai acontecer e acho que Israel vai se levantar e ficar cada vez mais forte. E nós teremos uma conversa daqui a alguns anos, você vai me cobrar por essas declarações. Vamos analisar indicadores econômicos, posição diplomática e segurança nacional. Estou otimista sobre o futuro. Jonathan, quero te agradecer. Isso foi incrivelmente esclarecedor. Abordamos dois elementos que, antes dessa conversa, eu sentia serem mudanças tectônicas. E eu acho que, como muitos israelenses, eu ficava pensando o que está acontecendo aqui. Essas duas coisas importantes que aconteceram, como vamos lidar com isso? Você não só tem a capacidade de destrinchar isso e acrescentar uma visão fenomenal, realmente uma visão, mas também cria uma base. Acho que isso dá força para enfrentar essas situações. Você é um grande amigo e meu comandante. Tenho orgulho disso. Durante 4 anos no Exército, você me comandou. E estou ansioso para ver você desempenhando um papel muito, muito importante nesse crescimento no futuro em Israel. Sei que nosso público espera vê-lo novamente em breve e acompanhar seus insights. Obrigado, Jonathan. Meus cumprimentos de volta para você, Doron. A maneira como você conduz isso me permite compartilhar um pouco da perspectiva que eu tenho. Você é um amigo, você é um guerreiro, e eu valorizo muito essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo.